Olá a todos e bem-vindos de volta ao canal. Se você é novo no mundo do Linux, ou talvez esteja no fundo da piscina, olhando para o Arch Linux e se perguntando se é hora de mergulhar, hoje é um ótimo dia para assistir. O Endeavour OS acaba de lançar uma nova atualização de sua mídia de instalação. Eles estão chamando esse lançamento de Ganymedes Neo. Agora, se você está aí pensando, o que é o sistema operacional Endeavour e por que ele tem o nome da lua de Júpiter, deixe-me dar um rápido resumo de 60 segundos antes de entrar nas notícias técnicas. Arch Linux é lendário no mundo da informática. Oferece o controle máximo, o software mais recente, mais rápido do que quase qualquer outro e é incrivelmente leve. Mas instalar o Arch puro é um projeto. Geralmente envolve digitar muitos comandos em uma tela preta e esperar que você não cometa um erro de digitação. É um rito de passagem, mas não é para todos, especialmente quando você deseja apenas que seu computador funcione. É aí que o Endeavour OS brilha. É sem dúvida a melhor ponte para Arch Linux disponível atualmente. Ele fornece aquela base poderosa do Arch por baixo, mas fornece um instalador gráfico amigável, do tipo que você pode clicar com o mouse, e uma comunidade útil para apoiá-lo quando você acessa a área de trabalho. Então, quando o Endeavour OS lança um novo ISO, esse é o arquivo que você baixa para colocar em um pendrive para instalar o sistema. É um grande negócio porque determina a experiência pronta para uso para milhares de novos usuários. Este lançamento do Ganymedes Neo não é uma revolução massiva. Pense nisso mais como um ajuste muito importante. Ele atualiza o software principal, elimina alguns bugs irritantes, e o mais importante, aborda uma mudança importante e um tanto confusa que aconteceu no Arch Linux em relação às placas gráficas NVIDIA. Se você é iniciante, essa parte da NVIDIA parece assustadora. Não se preocupe, vamos detalhar parte por parte mais adiante neste vídeo para que você saiba exatamente o que fazer. Então pegue um café, sente-se e veja o que Ganymedes Neo traz para a mesa. Ao baixar um instalador de sistema operacional, você deseja que ele seja o mais atualizado possível. Você não quer instalar um sistema operacional e imediatamente gastar 2 horas baixando 4 GB de atualizações apenas para estar atualizado. Ganymedes Neo atualiza todos os componentes vitais. Vamos analisar a lista do que vem nesta nova ISO e explicarei o que cada peça realmente faz por você. O primeiro é Calamares atualizado para a versão 26.01.1.51. Se você é novo aqui, Calamares parece um aperitivo, mas no mundo do Linux, é a estrutura do instalador. É o programa gráfico que o orienta na escolha do idioma, configuração do fuso horário, particionamento do disco rígido e criação da conta de usuário. Uma versão mais recente significa um processo de instalação mais suave e confiável, portanto, mantê-la atualizada é crucial. Em seguida temos o Firefox versão 1.46.0.1. Isso é bastante simples. É o seu navegador. Ter uma versão mais recente no ISO ativo é realmente muito importante do ponto de vista de segurança. Ao inicializar o pendrive para testar o sistema antes de instalar, você provavelmente entrará na internet para procurar algo. Você deseja que a sessão de navegação seja segura desde o início. Agora chegamos ao grande problema, o kernel do Linux. Atualizado aqui para 6.18.4. O kernel é o coração e o cérebro absolutos do sistema operacional. É a ponte entre o seu hardware, o seu processador, a sua memória RAM, o seu chip Wi-Fi e o software que você vê na tela. Ter um kernel muito novo como o 6.18 é excelente, especialmente se você tiver um hardware mais novo. Se você acabou de comprar um laptop lançado nos últimos 6 meses, um kernel mais antigo pode não saber como usar a placa Wi-Fi corretamente ou pode não lidar com a vida útil da bateria de maneira eficiente. O kernel 6.18 garante que o suporte de hardware moderno seja integrado diretamente no instalador. O próximo é a Mesa versão 25.3.3. Se você é um jogador, especialmente se usa uma placa de vídeo AMD ou placa de vídeo integrada Intel, Mesa é seu melhor amigo. Estes são os drivers gráficos de código aberto que traduzem as instruções do jogo em pixels na tela. Versões mais recentes do Mesa quase sempre significam melhor desempenho em jogos e menos falhas gráficas em seus títulos. Depois temos o servidor Xorg 21.1.21. Este é o servidor de exibição. É uma tecnologia mais antiga que está sendo lentamente substituída por algo chamado VLAN. Mas o Xorg ainda é extremamente importante para a compatibilidade, especialmente com certos aplicativos mais antigos ou configurações específicas de jogos. É a camada fundamental que desenha janelas na tela em muitos ambientes de desktop. E finalmente, na lista de pacotes temos a NVIDIA UTIOS versão 590.78.01. Estes são os utilitários de suporte para drivers proprietários da NVIDIA. Este número de versão específico é na verdade muito importante porque está diretamente relacionado à maior mudança nesta versão, da qual falaremos em breve. Antes de enfrentarmos o elefante da NVIDIA na sala, vamos dar uma olhada em algumas correções de qualidade de vida que a equipe do Endeavour implementou no Ganymedes Neo.
Estas são coisas que podem ter frustrado um novo usuário na versão anterior e que agora foram resolvidas. Primeiro, eles corrigiram um problema de longo tempo de inicialização do Calamaris. Anteriormente, quando você inicializava o ambiente ativo e clicava em instalar, você poderia ficar sentado olhando para uma roda girando por um tempo desconfortavelmente longo enquanto se perguntava se o computador havia travado. Esse problema foi resolvido. Agora, quando você estiver pronto para iniciar a instalação, o instalador aparecerá imediatamente. É uma coisa pequena, mas faz uma grande diferença na confiança durante a configuração inicial. A segunda correção é um pouco mais técnica, mas mostra que a equipe está atenta aos detalhes. Eles removeram um pacote chamado Nemo Preview do pacote de instalação padrão dos desktops Cinnamon e Budgie. Nemo é o gerenciador de arquivos do Cinnamon. É como o explorador de arquivos do Windows. Nemo Preview era um plugin que permitia tocar na barra de espaço para obter uma visualização rápida de um arquivo. Ele foi removido do substream do repositório principal do Ash Linux. Se o Endeavoros continuasse tentando instalá-lo, isso causaria erros durante o processo de instalação, o que é assustador para um iniciante. Ao limpar isso, eles garantem que a instalação termine sem lançar mensagens de erro assustadoras para você. Estamos prestes a mergulhar na parte mais importante e um pouco complicada desta atualização em relação à GPU NVIDIA, mas antes de fazer isso, se você achar esta análise útil e se estou tornando o Linux um pouco menos confuso para você, considere reservar um segundo para apertar o botão de inscrição e tocar o sino de notificação. O Linux se move rápido e o Arch Linux se move ainda mais rápido. Eu tento o meu melhor aqui para traduzir o jargão técnico para uma linguagem simples, para que você possa manter seu sistema funcionando perfeitamente sem precisar de um diploma em ciência da computação. Seu apoio realmente ajuda o canal a crescer e me permite continuar fazendo esses vídeos. Tudo bem, vamos falar sobre a NVIDIA. Esta é a parte das notas de lançamento do Ganymede Neo que provavelmente confundiu muitas pessoas. Se você possui uma placa gráfica AMD ou usa gráficos integrados Intel, você pode praticamente pular esta seção. Sua vida é fácil. Você usa os drivers de código aberto incluídos no kernel e no Mesa e tudo funciona. Se você tem uma placa NVIDIA, as coisas no mundo do Linux sempre foram complicadas. Aqui está a maneira mais simples de explicar o que aconteceu. Durante anos, a NVIDIA manteve em segredo seu melhor código de driver. Era proprietário. Para obter um bom desempenho em jogos no Linux, você teve que usar esses drivers de código fechado. A alternativa de código aberto chamada Novu geralmente era péssima para jogos. Arch Linux e por extensão Endeavour OS costumavam empacotar esses drivers proprietários de uma maneira específica. Mas recentemente a NVIDIA mudou sua estratégia. Eles começaram a abrir mais a pilha de drivers. Eles lançaram algo chamado módulos de kernel NVIDIA Open. Por causa dessa mudança da NVIDIA, a equipe por trás do Arch Linux decidiu mudar a forma como eles oferecem esses drivers upstream. Quando dizemos uma mudança upstream, significa que o Arch mudou algo no nível básico e o Endeavour OS, sendo baseado no Arch, precisa se adaptar a essa mudança. Então, o que isso significa para Ganymedes e para você? Ao inicializar este novo ISO, você verá um menu. Geralmente você vê duas opções principais para iniciar o ambiente ativo. Um boot Endeavour OS padrão e outro boot Endeavour OS com drivers proprietários da NVIDIA. A partir desta versão, a segunda opção, a opção de driver proprietário, mudou significativamente seu comportamento. Ele foi alterado para usar os novos módulos abertos da NVIDIA que mencionei anteriormente. Aqui está o problema crítico e a parte a qual você deve prestar atenção. Esses novos módulos abertos da NVIDIA suportam apenas GPU mais recentes. Especificamente, eles suportam a arquitetura Turing e posteriores. Em inglês simples, se você tiver uma placa NVIDIA GTX 1650, 1660, série RTX 20, série RTX 30 ou série RTX 40, você está bem. Você pode selecionar essa opção NVIDIA no menu de inicialização e ela deve funcionar usando o novo método de módulo aberto. Mas se você tiver uma placa mais antiga como a lendária GTX 1080 Ti, uma GTX 970 ou qualquer outra da série 790, 100 ou 600, esses novos módulos abertos não suportam seu hardware. Se você tentar inicializar o Ganymede Neo usando a opção proprietária da NVIDIA com uma dessas placas mais antigas, provavelmente não conseguirá chegar à área de trabalho ou você obterá uma tela preta. Então, o que você faz se tiver uma GPU NVIDIA mais antiga? Você está abandonado? Não, mas você tem que mudar seus hábitos. Se você tiver uma placa NVIDIA pré-Turing, agora você deve usar a opção de inicialização padrão no ISO. Não escolha a opção NVIDIA. Ao escolher a opção padrão, o instalador usará os antigos drivers Novu de código aberto. Isso o levará à área de trabalho para que você possa instalar o sistema operacional. Depois que o sistema operacional estiver instalado em seu disco rígido e você inicializá-lo pela primeira vez,
Você precisará mudar manualmente para o driver proprietário de código fechado mais antigo usando o sistema operacional Endeavor. Ferramentas úteis são uma etapa extra, mas atualmente são necessárias devido à forma como a NVIDIA e o ARM estão mudando as coisas. Está um pouco confuso agora. Isso não é culpa da Endeavorus, eles estão apenas reagindo às mudanças no ecossistema Linux. A boa notícia é que, para proprietários de hardware mais novos, este é na verdade um passo em direção a um futuro de código mais aberto para a NVIDIA no Linux. Então isso é Ganymed Snell em poucas palavras. É uma atualização vital que garante que o ISO inicialize sem problemas, instale o software atual e navegue nas águas complicadas do cenário em mudança da NVIDIA. A equipe do Endeavor OS declarou nos anúncios de lançamento que essas mudanças foram feitas para garantir uma experiência de instalação tranquila no momento. Mas eles já estão trabalhando duro na atualização sucessora, que chamaram de Titan. Eles sugeriram um refinamento adicional e acréscimos em Titan. Então parece que a equipe de desenvolvimento está mantendo o pé no acelerador. Se você hesitou em experimentar uma distribuição baseada em Arch, o Endeavor OS continua sendo minha principal recomendação para iniciantes que desejam dar o próximo passo em relação a algo como Ubuntu ou Mint. Sim, o material da NVIDIA é um pouco confuso no momento, mas os fóruns e wiki da comunidade do Endeavor OS são alguns dos lugares mais amigáveis da internet se você tiver dúvidas. Muito obrigado por assistir. Não deixe o jargão técnico assustar você. Linux é sobre explorar. Experimente o Ganymed Neo em uma máquina virtual ou em uma unidade USB sobressalente. Deixe-nos saber nos comentários se você está planejando dar uma olhada neste lançamento e em qual hardware você o executará. Obrigado por assistir e vejo vocês no próximo.